tema da mensagem de hoje é a simplicidade da vida com Deus. Eu quero que a gente comece, você olhando para a pessoa do seu lado, dizendo assim: olha, a vida com Deus é simples. É você que complica às vezes. Pode dizer, um olhar de profeta. Um olhar de profeta, não é de acusador, tá? O profeta, quando ele trazia uma palavra, ele esperava que a pessoa que recebia a palavra mudasse o seu comportamento. O acusador não. Ele te acusa para que você se sinta ainda mais culpado. Mas Jesus não faz dessa forma. Então, com olhar de profeta, não de acusador, você vai repetir isso. De verdade, olhar para a pessoa do seu lado e dizer: irmão, a vida com Deus é simples, você que às vezes complica. Nessa semana agora, eu e boa parte da nossa equipe pastoral participamos de um evento em Belém chamado Casa de Zadok, que foi promovido pelo pastor Luciano Subirá. E num certo momento, o ministro de louvor cantou uma canção falando de chuva, chuva. E você sabe que muitas canções sobre chuva já foram gravadas, não é verdade? Diante do Trono já gravou, Fernandinho e não sei quantos outros já gravaram músicas sobre chuva. E na verdade a palavra chuva numa canção como essa, ela representa o derramamento da glória de Deus. A chuva do céu, a chuva da presença de Deus. E cantando aquela canção, o Espírito Santo me falou sobre o que eu deveria pregar. E Deus falou comigo algo assim muito especial no meu coração. O Espírito Santo falou para mim assim: olha, não se perca da simplicidade. Porque quando eles começaram a cantar, eu pensei, mais uma música com chuva. Meu Deus, já tem tanta música com chuva. O Pará já chove todo dia. Mais chuva. E o Espírito Santo me corrigiu. Não se perca do que é simples. Por mais que seja mais uma canção com chuva, se ela flui do coração, e se ela fluiu de alguém que realmente clama pela presença de Deus, então vale a pena ser cantada. Cante como se você nunca tivesse cantado uma canção com chuva na sua vida. Aquilo me tocou porque o Espírito de Deus não estava me falando sobre a canção, mas Ele estava me falando sobre o meu comportamento, sobre a intenção do meu coração. E na verdade isso é o que tem acontecido com a maioria de nós cristãos. Temos deixado de lado as coisas mais simples e temos complicado o relacionamento com Deus. Talvez eu nem precisasse mais pregar diante das canções que nós cantamos, porque Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. O mesmo Deus que agia no tempo em que Jesus andou sobre essa terra através do seu Filho, é o mesmo Deus que age hoje nas nossas vidas, através de nós agora. Você sabe qual deve ser o objetivo principal de um líder como eu? Ou se você lidera uma célula, se você lidera um ministério, se você lidera uma rede, se você lidera uma empresa, se você lidera a sua família, todo líder tem um objetivo principal, que é levar as pessoas de um ponto A para um ponto B. Então, eu estou aqui no ponto A. O meu trabalho como pastor e líder é levar você a sair desse ponto A até um ponto B, aonde você nesse ponto B seja uma pessoa melhor. Compreenda mais da palavra, esteja mais íntimo do Espírito Santo e se relacione mais profundamente com Deus. E eu espero que com essa palavra de hoje eu te leve de um ponto complicado da sua vida para que você entenda num ponto B que o relacionamento com Deus é mais simples do que você imagina. Eu não tenho, meus irmãos, uma palavra bonita para vocês hoje. E por favor, eu peço que vocês me escutem com o coração aberto e misericordioso. E hoje eu quero usar de certa forma minha autoridade, o meu cajado. Porque pastor precisa trazer palavras que animam, motivam, que te fazem ficar ainda mais empoderado.
Mas tem momentos que o pastor precisa usar aquele cajado da ponta torta. Sabe como é? Que puxa a ovelha pelo pescoço de volta para o prumo. Ou que dá uma varadinha, para que ela possa saber, peraí, não é esse o caminho, tenho que voltar para o rumo com as outras ovelhas. Então, eu quero que você entenda nessa noite que o meu trabalho hoje é te trazer de volta para o prumo da simplicidade, da vida com Deus, de uma vida simples. Nada do que eu vou dizer aqui abala meu amor por Jesus, sua obra e sua igreja, mas eu preciso abrir meu coração com vocês hoje. Eu quero que saibam que eu me incluo em tudo isso que eu vou falar aqui, tá bom? Nenhuma das palavras que eu prego deste púlpito, eu me retiro delas, mas antes elas são para a minha vida, e depois eu vou ruminando, não é como um boi, come o capim, vem para o estômago, volta para a boca, é assim que é a ruminação. Volta, vem de novo, e ele fica naquele processo digestivo. Eu recebo uma palavra, é como se eu ficasse ruminando aquela palavra, até poder trazer ela para vocês. E eu quero que saibam que eu me incluo em tudo que eu prego. E se nós temos alguém nos visitando aqui essa noite, então nos perdoe. Segura firme na sua cadeira. Eu estou fazendo aqui um terrorismo gospel, né? As pessoas estão me olhando assim, meio assustadas. Meu Deus, o que é que o pastor vai falar? Eu fico me lembrando, queridos, às vezes em casa meditando sobre o meu ex-pastor. Talvez aqui nós ainda tenhamos ovelhas que foram da época do pastor Ricardo, que me pastoreou, nos pastoreou. Foi ele quem me casou, me consagrou pastor com a minha esposa. E eu me lembro de muitas dificuldades que ele viveu na época dele de pastor, e eu não entendia, eu não conseguia entender por que ele passava por tudo aquilo. Por que que ele tinha decisões muitas vezes para mim tão estranhas? Como ovelha apenas, eu não tinha consciência, e eu não conseguia compreender que na verdade ele estava apenas pedindo socorro e dizendo: eu preciso de ajuda, não estou conseguindo resolver os problemas da igreja sozinho. E com isso ele pedia socorro à maneira dele. Agora, a minha maneira é abrir o coração, a minha maneira é ser aberto, é ser claro, e é ter o pastor Heber abrindo o coração para que você entenda aquilo que eu tenho vivido. Nestes 10 anos de pastoreio, eu vi de tudo um pouco. Talvez eu esteja sendo orgulhoso, mas eu diria que eu vi muita coisa estranha acontecendo na vida de muita gente em 10 anos à frente de uma igreja. Eu vi como membro de uma igreja comum. Como membro de uma igreja comum, eu não vi tudo que eu vi depois que me tornei pastor. É claro que a minha função abre portas para que eu veja muitas coisas que eu não via antes apenas como um membro de igreja. Muitas vezes que vinha ao culto nos domingos à noite, mas não era envolvido com a vida, com o cotidiano da igreja. E eu tenho realmente assim estado muito triste, porque os tempos que nós vivemos hoje são muito diferentes. Alguns momentos eu fico pensando aonde isso vai chegar, com a mídia, com as escolas, com aqueles que têm a responsabilidade de fazer o que é bom, trazendo aquilo que tem destruído o nosso país, como destruído a moralidade, ao ponto de fazer uma exposição artística em que uma criança pode tocar nas partes íntimas de um homem nu. E o detalhe é que foi a mãe que levou a criança para tocar naquele homem. Não foi uma coisa que alguém a obrigou, não, a mãe a levou e disse: toque, você precisa disso. Em que exposições artísticas são colocadas em quadros de homens fazendo sexo com animais, ou sexo com várias pessoas ao mesmo tempo, em que o mundo e a sociedade, a televisão especialmente, tem tentado destruir o que nós cristãos estamos construindo como cidadãos do céu. Eu vinha no carro e dizendo para minha esposa: o mundo está bem delicado.
E os tempos são bastante diferentes hoje. Alguns com a desculpa da modernidade. Irmãos, eu gosto de tecnologia, gosto de modernidade. Se você observar, você vai ver que provavelmente a nossa igreja é uma das mais bem estruturadas, eu acredito, de Castanhal. Não estou falando por orgulho, mas em termos de estrutura física, de recursos à nossa mão. Quantas igrejas hoje podem ter o culto transmitido ao vivo pela internet nesse momento? Então, é algo tão simples, mas muitas igrejas não têm acesso a isso. Mas, por desculpa da modernidade, nós estamos também modernizando o Evangelho. E não se pode mudar a Bíblia. Você pode mudar a estratégia como você a prega. Paulo fez isso, mas a modernidade não nos justifica mudar a forma como a Bíblia é. A Bíblia é o que é e tem que ser seguida. Não importa qual seja a cultura, se no Brasil, se na Europa ou no Japão, a Bíblia é a verdade absoluta. E até, se necessário for, uma cultura deve se submeter à palavra de Deus. É a verdade. Você pode ter estratégias, mas a Bíblia é a verdade. Vivemos num tempo em que os cantores cristãos se tornaram como artistas mundanos. Eu sou ministro de louvor e o que tem acontecido não tem me agradado. As igrejas têm se tornado verdadeiros shows. Para mim, é difícil caminhar no mundo assim, porque parece que as igrejas estão competindo quem faz um show melhor. Os altares não são lugares mais onde se prega a palavra, mas são lugares onde se fazem verdadeiros shows. E eu diria que tem igrejas onde Deus não está mais e eles não sentem falta. Porque as atividades, os programas, as estratégias ficaram tão legais, tão perfeitas, que a presença de Deus ela é dispensável. Vocês que são minhas ovelhas estão cansados de saber que eu me converti aos 6 anos e já vou completar, na verdade, completei 30 anos no Evangelho. 30 anos servindo a Deus. Nunca me desviei. Nunca fumei, nunca bebi, nunca me prostituí. O único filho que eu tenho é com a mulher que eu amo. Eu não tenho, nunca tive, para você ter ideia, nunca entrei numa boate na minha vida. Com exceção de uma vez que o dono da boate pediu para que eu orasse por ele. E eu ainda me recusei, porque eu disse para ele que eu só oraria se fosse para fechar a boate. E ele disse que não podia, então eu fui até a casa dele e lá orei por ele. Mas não orei dentro da boate. Por quê? Porque ele me disse que à noite voltaria a ser boate. A única vez que eu entrei num motel, não se assuste, por favor, foi quando eu passei mal na BR, labirintite, apaguei, quase que desmaiei, minha esposa ainda não sabia dirigir, eu vinha de Belém para Castanhal, e com medo de matar nós dois na estrada, olhei para o lado, pedi a misericórdia de Deus e vi uma rua cheia de motel em Belém. Falei, Deus, é aqui mesmo. Ainda orei na hora que eu estava entrando no motel, Deus, não deixa ninguém ver o meu carro, por favor. Por favor, porque vão dizer assim, olha lá o pastor Heber, tem uma mulher do lado dele no carro. Era minha esposa. Eu estava passando mal. Entrei, quarto preto, cama redonda preta. Eu digo que isso aqui é mais um cemitério. Orei. Eu e ela oramos, consagramos o quarto e deitamos e dormi por 2 horas. Para que eu pudesse me recuperar da crise de labirintite para voltar para casa. Foi a única vez na minha vida que eu entrei num motel. E eu estava com a minha esposa e passando mal. Para mim, meus irmãos, que cresci numa igreja tradicional, uma igreja batista, uma igreja que realmente prezava pela pregação saudável e honesta da palavra de Deus. Passei bom tempo da minha vida depois na igreja presbiteriana, minha tia me levava, e a escola bíblica dominical era sensacional. A igreja presbiteriana é uma igreja que também preza pela palavra de Deus. E aqueles fundamentos também contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. E para mim,
Eu não diria nem pastor Heber Trigueiro, eu diria pessoa normal, gente. O ser humano Heber Trigueiro, esse é um tempo confuso. É um tempo delicado em que nós vivemos no Brasil e no mundo. É um tempo em que nós temos medo de ter mais filhos, porque nós não sabemos o que vai ser amanhã, o que vai acontecer. Enquanto nós ensinamos a palavra no mundo, eles estão sendo invadidos pelo pecado, pelas coisas que o mundo tenta impor. E eu confesso para vocês e abro meu coração essa noite, eu estou cansado. Eu estou muito cansado. Depois de 10 anos de ministério, depois de 10 anos cuidando de gente, eu, Heber Trigueiro, eu estou muito cansado. Eu estou quase para não aguentar mais. O senhor está brincando, pastor? Não, eu estou falando bastante sério. Bastante sério. Você sabe por que eu estou cansado? E eu estou cansado como pastor, como pessoa, como homem de Deus. Eu estou cansado de tratar os mesmos problemas, e não apenas isso, mas tratar os mesmos problemas na vida das mesmas pessoas sempre. E você aconselha, e você diz o que a palavra diz, mas as pessoas não mudam. E elas voltam com o quê? Com o mesmo problema de sempre. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de ensinar e ver que as pessoas não aplicam o que eu ensino e não mudam o que precisam mudar. Eu estou cansado de precisar saber tudo, porque as pessoas responsáveis não querem aprender. Como um pai que espera que a igreja mude seu filho, enquanto ele deveria buscar essa mudança em casa, dentro da família. Eu quero te dizer que o Retiro Ação Kids, ele é fenomenal, é maravilhoso, mas isso, 3 dias, não são suficientes para mudar e para moldar o caráter de alguém. O caráter de um filho, de uma filha, será moldado no convívio com seus pais. E se você não assume a responsabilidade, não venha querer que a Igreja Batista da Oração faça um milagre. Você precisa, como pai e como mãe, dar o exemplo devido à sua família. E você mais ainda, homem, que é sacerdote da casa, que é o chefe da família. Não espera que a tua esposa dê exemplo, se você não dá exemplo, como líder espiritual da tua casa. Eu estou cansado de ver pessoas cobrando as outras que mudem. Ah, pastor, minha mulher não muda. Pastor, meu marido não muda. Muda você primeiro. São pessoas que querem ver a mudança no mundo, mas não buscam a mudança em si próprias. Acham que é os outros que têm que mudar. Pastor, é a minha família que tem que mudar, meu pai tem que mudar, minha mãe, meu marido, meu irmão. Olha para você essa noite. O que você tem que mudar? O que você tem que mudar para que as pessoas à tua volta mudem também? São pessoas que olham mais para os outros e não olham para si mesmas. Eu estou cansado de conferências sem propósito. Escute isso, por favor. Às vezes eu vou para certas conferências e eu sinto que eu já ouvi aquilo em algum lugar. Está tudo igual em toda parte. Minha esposa esses dias teve um sonho de madrugada. Acordamos, ela me contou, nós oramos. Nesse sonho Deus nos falava algo. E Deus dizia, está chegando o tempo, eu vou trazer algo novo. Sabe quem tem falado muito sobre isso? Dan Duque. Missionário Dan Duque, por onde tem passado, tem falado sobre isso. Vocês podem sentir? Deus está gerando algo novo. Meus irmãos, o meu coração tem clamado por algo novo da parte de Deus. Eu não estou esperando algo mirabolante, não. Eu estou esperando algo novo dentro da simplicidade de um relacionamento com Deus. Eu estou esperando que Deus me abra as portas para que eu tenha com Ele um relacionamento mais íntimo e profundo. Ele está fazendo isso agora. Ele vai nos mostrar algo novo, mas para isso eu preciso sair da frente da televisão. Eu preciso me dedicar mais à palavra, à oração. Eu preciso me dedicar mais às coisas que são do céu, se eu quero. E escute, eu estou falando mais do que como um pastor. Essa noite eu estou falando como um profeta. Aqueles que ouvirem
o que o Espírito de Deus está falando, esses serão aqueles que vão contribuir para que na próxima geração um legado seja estabelecido, para que o mundo realmente passe por uma mudança. Eu estou cansado dos problemas entre os crentes, fofoca, inveja, disputa, desrespeito, desonra. E me perdoe, nós temos pessoas aqui que vieram de outras igrejas e hoje são parte desta igreja, pessoas maravilhosas. Tem pessoas aqui que se eu falar muito dela, eu até dá vontade de chorar. Irmão Tonhão, eu sempre uso ele como exemplo, um homem que tem toda uma experiência de vida com Deus, mas me respeita de uma forma, eu com 36 anos de idade, me respeita de uma forma que me constrange o coração. Um homem de Deus. Mas tem tanta gente, meus irmãos, hoje em dia, pulando de igreja em igreja. Para uma, vem para outra, vai para outra. E aí quando ele encontra um defeito na próxima, é o motivo para que ele mude novamente. Eu quero te dizer que você não vai encontrar uma igreja perfeita. E se você encontrar, como alguns dizem, não entre lá para você não estragá-la. Deixe ela lá. Essa igreja é perfeita, não vou entrar aqui, meu Jesus, porque senão eu estrago tudo. Não entre. Por que não é perfeita? Porque uma igreja é constituída de gente, e gente tem problema, e gente é imperfeita. Mas mesmo sendo imperfeita, não se engane, ela ainda é a noiva de Cristo. Jesus ama a sua noiva. Não toque na noiva de Cristo. Não ouse dizer alguma coisa sobre a noiva de Cristo. Se há alguma coisa que não te agrada, fique para você. Ela é a noiva. Eu não aceitaria alguém falando mal da minha esposa. Ela tem defeitos? Tem. Mas você acha que eu aceitaria você chegar até mim para falar mal da minha mulher? Imagina falar mal, rusticamente dizendo, da mulher de Jesus, a noiva. É a noiva, a escolhida, é a igreja. Então, se você veio de outra igreja para cá, por favor, meu irmão, por favor, abra teu coração para algo novo da parte de Deus. Nós queremos te amar, te abraçar, queremos que você faça parte dessa família, mas não traga polêmica para cá não. Venha servir a Deus conosco. Nós não temos palavras profundas aqui, mas nós pregamos a verdade. Nós pregamos a palavra de Deus. Se não deu certo em outro lugar, nós queremos que dê certo aqui para você. Queremos te amar, mas por favor, abra o seu coração. E eu faço algumas perguntas para vocês hoje, tá? Vocês também não estão cansados de começar uma dieta e nunca dar seguimento a ela? Vocês não estão cansados de fazer promessa e não cumprir? De chegar no final do ano? A gente já está caminhando para o final do ano de 2017. Você não está cansado de saber que no final do ano de 2016 você fez promessa que até hoje você não cumpriu ainda? Eu vou emagrecer, vou mudar minha vida. Não, esse ano eu vou estudar inglês. Quando eu terminar o ano, eu vou estudar, irmão. E você chega no final do ano de 2017, você não entrou em curso nenhum. Você está 20 quilos mais gordo do que no mesmo mês do ano passado. Você continua da mesma forma. Eu fico perguntando, isso não cansa não? Passar ano após ano, e muitas vezes a gente caminhar na mesma vida, no mesmo nível de vida. Gente, por favor, me responda, eu quero ouvir. Você pode dar um grito aí onde você estiver, sim ou não? Você não quer que a tua vida mude para melhor? Sim. Você não está cansado de fazer promessa e não cumprir? Sim. Então está na hora da gente mudar. Então está na hora de realmente refletir e passar por uma mudança.
Meus irmãos, mudar não é fácil. Por mais que o relacionamento com Deus seja simples, mas isso não é fácil de você passar, porque você precisa de disciplina, você precisa se render, você precisa se entregar para que Deus mude a história da sua vida. Isso requer força de vontade. E eu tenho chegado a uma conclusão. Pastor Emerson. Eu até participaria de novo de outra conferência. Nós temos conferências aqui na igreja. Mas enquanto as nossas expectativas estiverem nos homens, nós não vamos muito mais longe do que já chegamos. Se nós vamos a uma conferência, então que a nossa expectativa não esteja nos artistas, mas no que Jesus vai fazer através deles, no que o Espírito Santo vai falar, no que Deus vai fazer. Eu tenho chegado à conclusão que tem respostas que eu só posso ouvir de Deus. Eu me espelhei em muita gente, meus irmãos, sabe? Nesses 10 anos eu olhei para o exemplo de muitas pessoas de Deus, mas o Espírito Santo tem falado comigo: é chegado o tempo, Heber, é chegado o tempo de você ser simplesmente você mesmo. Sei que você aprendeu com muita gente boa, eu sei que você se espelhou em muitas pessoas na sua vida, mas eu quero te falar, eu quero dizer para você: Deus não te criou para ser igual a alguém, a não ser Jesus. Deus te criou, Ele te deu uma identidade, Ele te deu uma personalidade, Ele te deu uma forma de ver a vida. Eu achei tão engraçado, estava olhando o Instagram, apareceu uma reportagem sobre um tênis, talvez você tenha visto, naquele Você Sabia? E na legenda dizia assim: muitas pessoas, de acordo com a maneira como elas veem a vida, vão ver esse tênis de cores diferentes. Uma foto, eu peguei o tênis, gente, em nome de Jesus, a cor do tênis para mim era verde e cinza. Verde e cinza. Mostrei a foto para minha esposa, porque eu falei: não é possível, não é verdade. Sem dizer a cor que eu tinha visto. Eu falei: amor, me diz a cor desse tênis. Ela disse: branco e rosa. Você está brincando comigo. Rapaz, eu não sei se dá para postar isso aí. Se der, eu queria fazer um teste com o povo. Amor, não é branco e rosa, é verde e cinza. E ela disse: mas eu estou vendo branco e rosa. E teve outra que botou embaixo, estou vendo preto e vermelho. Eu falei: esculhambou tudo. Agora, mas a maneira como você está vendo, como é o seu relacionamento, isso vai fazer a diferença para a sua vida. Eu tenho chegado a essa conclusão que nós precisamos de uma abordagem pessoal. Ei, escute, irmão, o que serve para mim, nem tudo serve para você. Nem tudo que serve para mim, serve para você. Essa calça aqui, com certeza, não serve para muita gente. Talvez sua calça não sirva para mim. É a mesma coisa. Deus é um Deus personalizado. Ele é um Deus de longe, mas Ele também é um Deus de perto. Ele também trabalha na tua vida de acordo com o que você passou, de acordo com o teu passado, de acordo com as tuas experiências, de acordo com os teus traumas. O Espírito Santo, Ele é o Deus, Ele é o Deus conosco, está conosco. Jesus era o Emanuel, e Ele enviou o Espírito Santo. Ele é pessoal. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Para mim, comer carne não é pecado. Eu como carne numa boa. Quem mais come carne aqui não se sente pecando? Mas tem gente que não come carne e fica horrorizado. Meu Deus, tem algum irmão vegano aqui? Tem o vegano extremo, que ele só come o que cai da árvore, né? Ele não aceita tirar a fruta porque ele está matando o fruto. Se um irmão desse te ver comendo carne, ele vai ficar escandalizado. Então, se você come e o escandaliza, você está pecando. Você está entendendo? Então, o que serve para mim pode ser diferente para você. E eu, meus irmãos, eu estou um pouco cansado de tudo isso. Eu li hoje aqui o texto que está em Mateus, que diz: vinde a mim,
Se você está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. O texto é tão interessante porque ele diz: aprendam comigo, aprendei de mim. Tem uma hora que Jesus vai dizer para você: ei, eu quero ensinar algo especial para você. Eu quero te mostrar algo. Eu quero me relacionar de uma maneira muito direta contigo. Agora, está cheio de crente que acha que também sabe tudo, né? Eu me lembro só de um amigo meu que estava fazendo pela 9ª vez vestibular para medicina. 9ª vez. E eu fazendo cursinho pré-vestibular para medicina também na época. E eu me lembro que ele se levantava no meio das aulas e ia embora. Eu já contei isso aqui. Eu dizia: ei, rapaz, por que você vai embora? Já vi isso aí 9 vezes. Não preciso mais. Mas esse era o erro dele. Esse era o erro. Porque toda vez que ele achava que sabia, ele se levantava e ia embora. E no dia da prova a questão caía, ele não sabia resolver. Porque, meus irmãos, se nós queremos mudar a história da nossa vida com Deus, também precisamos de humildade. Entender que o problema não está com a criatividade de Deus, o problema está como nós nos relacionamos com Ele. Ele sempre tem coisas novas para nos mostrar. Principalmente aqueles que já estão muito tempo no Evangelho. Às vezes acham: não, estou acima do bem e do mal. Se achamos que sabemos tudo sobre o Evangelho ou sobre outro assunto, então nos bloqueamos para aprender coisas novas ou até mesmo manter vivo o que já aprendemos. Quantas às vezes alguém vai ministrar e nós pensamos: esse assunto de novo? Seja sincero, você já pensou isso? De novo? Eu já ouvi isso tantas vezes, meu Deus. Cuidado em achar que você sabe tudo. Esse é o início da queda. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. E na verdade, meus irmãos, esses problemas cercam a igreja desde muito tempo atrás. Desde a palavra de Deus, desde que ela foi escrita, nós vemos situações assim no meio da igreja. E a Bíblia, ela fala do joio e do trigo. Você já viu sobre isso, né? Interessante que em Mateus 13 fala que eles vão como que tentar tirar o joio do trigo. Mas eles não podem, porque se eles puxam o joio, o trigo vem junto na época. Então o joio, escute, era como uma erva daninha. Ela estava ali, ó, crescendo. O trigo era aquilo que era bom, frutífero. Então alguém disse: olha, deixe que eles cresçam. Quando eles crescerem juntos, então nós vamos separar. E o joio nós vamos lançar no fogo. Eu quero te fazer uma pergunta dolorida aqui nessa noite. Eu quero te perguntar uma coisa: você é joio ou trigo? Você está aqui se enganando? Será que você não está aqui achando que é crente? Porque se você sair amanhã e continuar fazendo as mesmas coisas erradas, eu quero te dizer, você ainda precisa nascer de novo. Se você vem todo domingo à noite, me ouve pregar, e na segunda-feira, e durante a semana, você toca o terror, eu quero te falar, tu é um joio no meio do trigo. Irmão, eu estou te falando isso com muito amor. Só que com Jesus, existe a chance de transformação. Você pode ser transformado no trigo. Essa é a boa notícia. E eu quero ler um texto. Eu tenho pouquíssimo tempo. Eu vou pedir a paciência e a misericórdia de vocês. Eu quero ler um texto que está em Apocalipse 2. Abra sua Bíblia comigo. Versículos de 1 a 7. Que diz assim, Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência,
e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos ver alguns pontos aqui interessantes que Deus fala para essa igreja de Éfeso. Primeiro, eles trabalhavam muito na obra de Deus e de maneira incansável. Eram pacientes, não aceitavam mentirosos no púlpito, sofriam por causa da obra de Deus para mantê-la santa, odiavam a obra dos nicolaítas, as quais Deus também odiava. Deixa eu perguntar para você, sabe o que eram as obras dos nicolaítas? Era uma doutrina de imoralidade. Os nicolaítas pregavam que o adultério era uma coisa simples e boa. Você podia ter muitas mulheres. Os nicolaítas, eles pregavam a deturpação da moralidade sexual. Era isso que os nicolaítas significavam. A Bíblia diz que essa igreja, ela era contra isso. Era uma igreja que prezava o quê? Pela santidade. Casou com uma mulher, seja marido de uma só mulher, seja esposa de um só homem. Se mantenha santo no seu casamento. Deixa eu te perguntar, uma igreja que não permitia que mentirosos subissem no altar, não era qualquer pastor que podia pregar lá. Uma igreja assim não era uma igreja boa? Sim ou não? Não era uma igreja santa? Respondam, gente, tenham medo não. Sim. Mas dentre tudo isso, Deus faz uma observação que é como se colocasse meio de lado todas as outras coisas. Ele diz assim: eu tenho, porém, contra você, que deixaste o teu primeiro amor. Olha, vocês são uma igreja sensacional, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Eu comecei a meditar sobre isso com Deus. O primeiro amor, aquele momento que veio primeiro. Era como se Deus estivesse falando: olha, vocês precisam voltar às primeiras obras. Agora, o que Deus está falando? Igreja Batista Adoração, devolva esse auditório, volte a se congregar no templo principal onde vocês começaram. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte: ei, tudo isso que vocês estão fazendo é bom, mas não esqueçam do principal. Não esqueçam do meu relacionamento com vocês. Ei, as conferências são boas, as estratégias são boas, tudo isso é muito legal, mas não esqueçam, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Ainda é através de Jesus que alguém pode ser salvo. Ainda é dizendo: Jesus te ama, que vidas podem ser transformadas. Ei, não esqueça do mais simples: orar na sua casa, ler a sua Bíblia. Ei, não esqueça do mais simples: fale a verdade. Não esqueça do mais simples: seja alguém que transparece a imagem de Cristo. Não esqueçam do mais simples. Vocês querem ter um carro melhor, vocês querem ter uma casa melhor, vocês podem ter, mas não esqueçam do mais simples. Só o Espírito Santo pode preencher um homem no seu vazio. Só Deus. Nenhum carro novo, nem uma casa nova, nem muito dinheiro. Isso é bom, meu irmão, se você pode, glória a Deus pela sua vida, mas nada disso vai te satisfazer. É como Jesus dizendo para Nicodemos em João 3: ei, Nicodemos, você é o cara, você conhece a palavra, você é um mestre em Israel, você é respeitado diante de todos. Ei, mas Jesus, então o que é que eu preciso, Senhor, para ter isso que tu tens? Jesus olha para ele e diz assim: tem que nascer de novo, rapaz. O que é que Nicodemos diz? Senhor, como eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Como que eu vou
diminuir de tamanho, entrar na barriga da minha mãe. Jesus disse: ei, rapaz, para com isso. Está maluco, rapaz? É nascer de novo da água e do Espírito. Tu vai usar esse conhecimento que tu tem, essas ferramentas que tu tem. Só que tu tem só ferramenta, tu não tem vida. E vida só eu posso te dar. Foi isso que Jesus está falando. Vida em abundância só eu posso te dar. Meus irmãos, a igreja do Senhor pode ter todas as ferramentas, mas sem Jesus não há vida, só são coisas, só são programações, porque Jesus é aquele que nos dá vida. Deus diz ao seu povo em Isaías 29, esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, e a adoração que eles me prestam são parte de algo que foi ensinado por homens, não é algo do coração. Quantos de nós, nessa caminhada, perdemos o prazer de fazer a obra de Deus? Quantos de nós nos tornamos crentes no automático? Estamos no culto de domingo, mas há muito tempo não temos um relacionamento com o Espírito Santo. Você está aqui, que bom que você está aqui, mas a tua vida é um vazio, porque não é um culto o suficiente para você. Você precisa de um relacionamento pessoal com Jesus. Não adianta você vir para essa igreja, é muito legal você estar aqui conosco, mas eu quero te falar, esse culto não vai salvar a tua vida. Eu não salvo a tua vida, minha esposa não salva a tua vida, nenhum pastor dessa igreja salva a tua vida. Só Jesus pode salvar a tua vida. E não adianta eu te pregar um Jesus aqui, não adianta eu te falar de um Jesus aqui, porque você vai sair, vai viver a mesma vida. Você tem que conhecer Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Gente, eu já falei para vocês que não é saber o que o texto diz. Conhecer aqui é viver o que você está lendo. Porque saber textos de cor, o diabo sabe. O diabo pode recitar a Bíblia inteira, ele sabe, mas ele continua sendo o diabo. Não adianta você só conhecer. Tem pessoas que conhecem a Bíblia só para condenação. Gente, eu estava ali de moto, passando ali na feira da Ceasa, e eu na minha moto agora estou cortando os caminhos, né? Eu vou te falar, sem exagero, de umas 10 bancas de fruta, de verdura, irmão, umas 7 tinha uma caixa de som tocando um hino. Experimenta, passa na Ceasa para tu ver. É uma música tocando em cada caixa de som, música evangélica, falando de Jesus. Teve uma hora que eu pensei assim: meu Senhor, ninguém mais aqui é inocente. Ninguém. Todo mundo aqui que passa está sendo evangelizado. Ninguém mais pode ser considerado inocente. Todos estão ouvindo a tua voz. A diferença é o que nós estamos fazendo com essa voz. Eu acredito que é chegado um tempo novo, um novo tempo. Algo novo de Deus será ouvido dos céus. O joio será separado do trigo. Temos que deixar de ser religiosos e passar a ser cristãos de verdade. Eu vou te falar, meus irmãos, eu oro por um dia em que vocês nem me chamem de pastor. Eu não preciso desse título para ser respeitado. Não é o título que me faz um homem de respeito, é o fruto. São os frutos de Deus em mim que me faz ser respeitável ou não. Para que me adianta ser chamado de pastor se eu não tenho autoridade? Você tem que entender que a autoridade, ela vai muito além de um título. Alguém conta a história de um grupo de diáconos. O líder era o Joãozinho, mas tinha lá o seu Severino, bem velhinho. Ninguém nunca botava seu Severino para liderar o diaconato porque ele falava errado. Mas quando tinha um problema que o diaconato precisava resolver, a quem que eles consultavam? Seu Severino. Não era o líder do ministério, mas ele tinha uma palavra de peso e autoridade. Quantas pessoas acham quem lidera, mas de repente alguém, no meio das pessoas que você lidera mais que você por influência. É chegado o tempo em que o título vai ser o que menos importa, mas a postura vai ser tudo o que importa. É a postura, é o que você faz, que fala mais que as suas palavras.
A Bíblia diz que ao que vencer, esse receberá a coroa da vida. Ei, escute, não é ao que permanecer, não. Não é só ao que chegar, é ao que vencer. Escute, irmão, ao que vencer, esse receberá a coroa da vida. Me diga uma coisa, para vocês, uma igreja assim, a de Éfeso, como nós dissemos, seria uma boa igreja, mas havia algo contra ela. Havia abandonado seu primeiro amor. Isso serve para tudo. Nos cansamos do emprego, perdemos o prazer de trabalhar. Tem gente que está cansando do casamento. Eu acho que eu vou separar, estou cansado de viver com essa mulher. Estou cansado de viver com esse homem. Você tem que entender que casamento não é contrato. Você fez uma promessa. Como disse o pastor Josué Gonçalves, quando ele disse sim para a mulher dele no altar, ele tinha 30 quilos a menos do que tem hoje e tinha cabelo. A mulher com cabelo lindo, magrinha. Anos depois, décadas depois, ele descobre que a esposa está com câncer de mama, nível 3. E os médicos dizem para ele, dão aquela notícia dizendo assim, como se, ó, difícil ter jeito. Ele disse que entrou no carro e disse para ela, quando eu disse sim no altar para você, nós éramos bem diferentes fisicamente do que somos agora. Mas eu quero te dizer que o meu sim continua valendo. Continua valendo. Você está com câncer agora. Nós vamos até o fim juntos. Nós vamos até o final juntos. Mas tem gente que se cansa porque perde o romantismo, deixa de lado a simplicidade de dizer, te amo, te amo. Quanto tem de gente que não casa porque não tem dinheiro para fazer uma festa grande? Você já viu isso? Não vou casar por quê? Porque eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. Irmão, vou fazer igual Silas Malafaia agora, não seja burro, não seja burra. Por favor, entenda que o principal não é a festa, é a bênção de Deus. Tu vai continuar com essa brecha escancarada no teu casamento, vivendo junto sem casar? Até quando? Colocando em risco a tua salvação. Como alguém pode mudar? Como alguém pode mudar em tudo isso? Interessante que nós começamos a nossa vida com Deus apaixonados e queremos levar o Evangelho ao mundo. Depois somos contaminados pelos outros que pensam que a vida com Deus é uma vida de rotina. A vida com Deus não é uma vida de rotina, é uma vida de novidades. Não estamos mantendo, meus irmãos, eu estou caminhando para terminar. Não estamos mantendo viva a chama da paixão pelo Evangelho. E se você for ler o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,7, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu combati até o fim. Eu acabei a minha carreira, eu concluí a minha carreira, porque terminar não é concluir. E eu guardo a minha fé. Diante desse texto, um texto que tem também aqui em Levítico, a Bíblia diz que o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. De quem é, meus irmãos, por favor, de quem é a responsabilidade de manter a chama do seu coração acesa? De quem é? Diga assim, é minha. Não é de Deus. Não é Deus que vem colocar fogo no altar. Você sabe o altar? Antigamente o altar, ele era uma parte simples do templo. Mas ainda temos aqui o altar. Mas o altar hoje, ele é simbolizado pelo nosso coração. Porque nós somos agora o templo do Espírito Santo. Isso aqui é só um lugar para a gente cultuar junto. Mas a igreja não é isso aqui não. A igreja somos nós. Somos nós juntos, o corpo de Cristo. O altar é o nosso coração. Nós temos a responsabilidade de acender, tirar a lenha velha,
e colocar lenha nova. O homem, ele tem a tendência de ser um cristão que se conforma com o passar do tempo, se conforma na caminhada cristã. Esfriamos, eu vou ler para ser mais breve. Esfriamos e contagiamos outros com a nossa frieza. Pautamos a vida dos outros nas experiências pessoais, e cada um é cada um. Você pode ver isso na vida dos 12 apóstolos. É como uma água quente, que sem fogo começa a ficar morna até esfriar. Não é assim? A água quente esfria sem fogo. É uma falta de constância e palavra. É como alguém que troca a esposa por outra mais bonita. Não podemos vir a um culto e cantar mecanicamente. Tem que ser com coração. Nos tornamos críticos demais. Quando Davi entra dançando, trazendo a arca da aliança, a Bíblia diz que Mical fica chocado. Olha aí, ó, papel de ridículo Davi, porque ele dançava até o ponto que o vestido levantava. Eu sei lá se a cueca de Davi apareceu. É bem provável. Mas o fato é que ele estava jubiloso. Ele estava alegre, porque ele já tinha tentado trazer a arca. Isso causou a morte de uma pessoa. E agora ele havia conseguido trazê-la porque ele fez da forma certa. Ele estava feliz e sua esposa Mical o criticou. Olha lá vem Davi dançando. Para que isso? Para quê? Para que chorar tanto durante o louvor? Para que essa roupa para vir para a igreja? Para que servir tanto na igreja? Para que tanto tempo assim? Para que esse negócio de sair com a família toda semana? Para que esse pastor transformou o templo num playground? Tem tanta coisa mais importante para fazer. Para que esse negócio de diálogo demais no casamento? Para que conversar demais? Por que eu tenho que dizer todo dia eu te amo? E assim nós vamos matando em nós as coisas mais simples, mas tão necessárias para uma vida saudável. Depois você tem problema com os teus filhos e fica tentando achar culpado. Pense bem sobre quem tinha a responsabilidade de criá-los e negligenciou a criação deles. Quebramos os princípios bíblicos, porque para nós isso é normal, faz parte. Deixamos de honrar as autoridades. Deixamos de ler a Bíblia. Começamos a acreditar que em busca de alguém que ora e profetiza é mais importante que buscar as verdades diretamente na palavra de Deus. Vamos ali na casa de alguém que ora. Ele é um cara de oração, vai botar a mão na tua cabeça, ele vai te falar tudo que você precisa. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, você tem a Bíblia, leia a sua Bíblia. Tem gente que dá mais crédito a alguém que nunca viu na vida, porque alguém disse que é de oração, do que a própria palavra de Deus. Para de se enganar, meu irmão. Eu estou sendo teu amigo com o que eu estou te dizendo. Não se engane, os dias são maus. A Bíblia diz que até os escolhidos podem ser enganados hoje. E você está indo buscar alguém que ora. Pelo amor de Deus, volta à razão, volte à palavra, volte ao que é mais simples. Você está destruindo a sua vida, a sua família. Você é um homem maduro, você já devia estar em outro nível da sua vida. Quantas experiências Deus já te deu, rapaz? Até quando que você vai viver dando cabeçada na parede? Deus está te falando, filho, não é aqui não. Não é, e você continua. Alguém me ligou outro dia e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: o que é? É o mesmo problema de sempre? Então não posso. Eu não posso. Procura outro pastor, que eu não dou mais conta. Eu acho que eu não consigo mais te pastorear. Eu já te disse tudo que eu sei, não sei mais nada, não aprendi nada mais depois disso. Te falei tudo. Tu não muda, rapaz. Eu me perdoa, irmão, mas não dá. Eu já te disse tudo que eu sei, não tenho mais nada para te dizer de novo. Muda, cara. Mas nós quebramos os princípios, deixamos de orar, deixamos de crer que Jesus continua sendo o mesmo e ainda realiza milagres.
As coisas às vezes perdem a essência, o sentido. É como se esquecêssemos do que os princípios nos trazem como colheita. Perdemos a alegria até de dar. Vemos as pessoas com necessidades, caídas na rua, mas para nós tanto faz. Vê um irmão que precisa de uma carona, mora perto da tua casa e você não faz nada para ajudar. Eu penso como Jesus. Nós precisamos ser como as crianças. Simples. Criança é descomplicada, irmão. Criança é um negócio tão sensacional. A gente precisaria aprender muito com elas. A Bíblia também diz: quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quantos aqui nessa noite se tornaram profissionais da fé? Quantos têm se tornado cristãos profissionais? Você é profissional, ó. Você vem para o culto de domingo, você levanta a mão como ninguém, você chora como ninguém, mas na segunda você é o mesmo perverso de antes. Você é o mesmo contador de histórias de antes. Você precisa nascer de novo. E eu quero te dizer, se Jesus voltar hoje e a sua vida estiver bagunçada assim, há uma grande chance de você não subir. Do que me adianta ser pastor de uma grande igreja, se na hora que eu chegar nos céus, Jesus me perguntar: Heber, quais são aqueles que você me apresenta, hein? Quais são? Você era um pastor. Quem são? Está aqui, Senhor. A minha igreja é essa aqui, ó. Eu cuidei, eu fiz de tudo que eu pude. Eu dei minha vida. Está aqui. Eu não vou dizer para Jesus: eu não preguei sobre céu, não preguei sobre vida eterna, não preguei sobre integridade, santidade, caráter. Um pastor esses dias me procurou dizendo: pastor, ore por mim, que eu procurei a Convenção Batista para que eles me deem uma igreja para pastorear. Já tentei ser professor, já tentei ser vendedor, não consegui. Eu tenho que voltar a ser pastor. Só que o presidente da convenção não quer me dar nenhuma igreja. Eu olhei para ele e falei assim: pastor, isso não é emprego não, cara. Ser pastor não é emprego. Tu acha que vida de pastor é glamourosa? Você está muito enganado. Está muito enganado. Tu quer vir pastorear a igreja por causa de um salário? Eu vou te falar, nenhum salário do mundo paga isso não. A recompensa vem do céu, vem de Deus. Então eu falei para ele: rapaz, não olha para o ministério como um salário. Ei, é por isso que Deus não te dá nenhuma igreja. E outra coisa, se tu tem vontade, começa uma célula na tua casa, faz alguma coisa de valor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Esta noite, meus irmãos, eu quero fazer uma convocação ao arrependimento. João Batista disse: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O interessante é que ele não disse isso para qualquer pessoa. Ele falou para fariseus e saduceus, homens da lei. Ele falou para homens que se julgavam ser homens de Deus. Ele olhou para eles e disse: ei, se arrependam, se arrependam. O arrependimento, ele está diretamente ligado à frutificação. O remorso está ligado apenas às emoções, mas o arrependimento é que causa mudança de vida. Escute, eu estou terminando, eu peço perdão por ter avançado o tempo. Sua vida está no estado em que está por causa das suas escolhas. E talvez, escute, eu repito, sua vida está no estado em que está por causa das suas escolhas. Você está onde está por causa do que você escolheu. Talvez você esteja até lutando contra tudo isso que preguei com as tuas próprias forças, mas eu te convido a se render a Jesus essa noite e passar a lutar com as forças dele. Você precisa deixar Deus governar a sua vida.